Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com todos nós. Nós estamos agora iniciando a aula de amanhã, a primeira aula do segundo trimestre de 2020. Este material, esta revista, ela vem falando sobre o livro de Salmos, a importância do livro de Salmos, a importância do crente conhecer os salmos e adotar os salmos no seu dia a dia. Pois bem, como é apenas a aula, eu não vou cantar os hinos que são sugeridos, certo? Até porque é uma aula um pouco rápida para a gente aproveitar o tempo. Então, o tema desse trimestre, como eu já expliquei, são os Salmos. E o tema da lição número 1, do dia 5 de abril, é Salmo, um guia devocional para o cristão. Salmo é um guia devocional para o cristão. Todo cristão deve ter o livro de Salmo como uma fonte de inspiração para os seus dias, para guiar os seus dias, ok? Então, o Salmo é uma fonte de inspiração para todo cristão. O texto áureo diz: cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Salmo 98, versículo 5. Então, nós não cantamos apenas com a harpa, mas nós cantamos com a harpa, com o instrumento, e cantamos com a voz. A voz é fundamental, que às vezes você só dedilha o instrumento, mas não canta. É importante que a gente, além de usar o instrumento, possa cantar também. A verdade aplicada diz: o livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Verdade aplicada. O livro de Salmo muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Os textos de referência são 3, que estão no Salmo 42, versículo 1, no Salmo 44, versículo 1 e no Salmo 45, versículo 1 também, que diz o seguinte: Salmo 42, versículo 1 diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Este salmo é dos filhos de Corá, escrito pelos filhos de Corá. O Salmo 44, versículo 1 diz: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, os nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. Esse salmo também é dos filhos de Corá. E o Salmo 45, versículo 1 diz: e o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é pena de um destro escritor. A minha língua é a caneta que fica na mão daquele que escreve com a mão direita. Só complementando, este salmo também é dos filhos de Corá. Então, eles fazem essas 3 orações, esses 3 louvores, nesses 3 salmos, louvores fundamentais, louvores de grande importância para o povo de Israel naquela época. E nós também, hoje em dia, utilizamos porque são hinos maravilhosos. A introdução da lição diz o seguinte: é bem favorável que, em algum momento da vida, vários cristãos tenham recorrido ao livro dos Salmos para buscar resposta para momentos de alegria ou de tristezas, e tem encontrado respostas para as suas indagações. Por isso se faz necessário
conhecê-los. A gente sabe que tem pessoas que muitas pessoas usam os salmos como textos do dia a dia, como oração do dia a dia. Tem gente que deixa a Bíblia aberta no salmo e fica lá o tempo todo, mas se não tiver o propósito de leitura, não interessa muito. É importante que cada crente, que cada cristão, além de ler a Bíblia por completo, leia também os salmos, porque são verdadeiros louvores, são verdadeiras orações que a gente faz ao Senhor nosso Deus. E na hora da angústia, a gente recorre aos salmos, porque eles trazem para a gente um conforto todo especial. Ok? Primeiro ponto, título, divisão do livro e autores. Primeiro ponto da lição, trata-se do título, divisão do livro e autores. 1.1, título, Livro dos Louvores. O título do Salmo significa Livro dos Louvores, que no hebraico é a palavra Teshilim. Trata-se de uma composição do inário de Israel. Era esse inário que o povo de Israel utilizava. Assim como nós temos hoje a nossa harpa cristã, assim como nós temos o cantor cristão e temos vários outros livros de louvor, muitas vezes outras denominações usam outros livros de louvor, os israelitas também tinham o seu livro especial de louvor, que era o livro dos Salmos. Eles utilizavam como fonte de inspiração, como nós utilizamos a harpa cristã. Hoje nós utilizamos muito a harpa cristã e a nossa tendência como assembleiano é não abolir, ou seja, não deixar no esquecimento os louvores da harpa cristã, porque são louvores lindos, são louvores inspirados, os outros também são, mas esses da harpa têm um diferencial que todo crente deve conhecer. Era esse cenário que o povo hebreu usava nos momentos de alegria ou de pesares. No momento que eles eram vitoriosos, eles cantavam, eles usavam os salmos como louvor. E nos momentos que eles perdiam alguma batalha, momento de tristeza, eles também cantavam, porque para eles não importava cantar apenas no momento da vitória, mas cantar louvor ao Senhor em todo o tempo. Através dos diversos cantos dos salmos, os hebreus engrandeciam e agradeciam a Deus. Os hebreus tinham essa qualidade. Quando eles reconheciam que a vitória estava nas suas mãos, eles agradeciam a Deus. E quando eles partiam para a luta, eles louvavam o Senhor, pedindo ao Senhor a vitória. Entendemos que o louvor genuíno deve fazer parte do dia a dia do povo de Deus, hoje na terra, não só naquele tempo, no tempo dos hebreus, mas hoje também. O louvor deve fazer parte do nosso dia a dia. Muitas vezes a tristeza, muitas vezes a angústia não nos permite oferecer ao Senhor o perfeito louvor, até por causa da nossa fragilidade, até por causa que somos fracos mesmo, né? Então, às vezes, nós não temos como oferecer um perfeito louvor ao Senhor. Mas é importante que todo crente observe isso, que o louvor é fundamental. E é por isso que devemos observar o que oferecemos ao nosso Deus como perfeito louvor. Nem tudo que nós cantamos é perfeito louvor. Nem tudo que nós cantamos é considerado um verdadeiro louvor. A gente precisa cantar com a alma, cantar com os lábios, mas especialmente cantar com a alma, porque é o cântico com a alma que agrada o coração do Senhor, que agrada o nosso Deus, que faz com que o nosso Deus fique contente,
com cada um de nós, com os nossos louvores. Então é importante que a gente observe isso. Hoje em dia, muitos louvores são muito apelativos, entendeu? São muito apelativos. E eu, pelo menos, eu fico meio preocupado com os louvores que eu tenho visto ultimamente, que são muito apelativos. Eles fazem assim os cantores fazem uma força extraordinária, uma força sobrenatural para ver se consegue, para ver se conquista o coração da plateia. Mas Deus não precisa que a gente use desses artifícios. Deus quer o louvor simples, um louvor que agrade o seu coração. Não precisa tanta apelação, não precisa tanta movimentação labial, corporal, para que Deus venha aceitar o nosso louvor. Então, muitos louvores que a gente vê hoje, existe muita apelação. É diferente dos louvores dos salmos dos tempos antigos e também, eu diria, da nossa harpa cristã. 1.2, divisão do livro dos Salmos. Divisão do livro dos Salmos. O livro dos Salmos se divide em 5 partes. O livro dos Salmos se divide em 5 partes. Do Salmo 1 ao 41, do Salmo 42 ao 72, do Salmo 73 ao 89, do Salmo 90 ao 106 e do Salmo 107 ao 150. Eu vou explicar cada um. Do Salmo 1 ao 41, corresponde ao Gênesis, ao início de todas as coisas. O homem, seu estado de bem-aventurança, a queda e a promessa de restauração. Neste período de Gênesis, que se retrata os Salmos 1 a 41, trata do homem, da formação do homem, da formação do mundo, da bem-aventurança do homem, como ele vivia de forma regalada, de forma tranquila, de forma, de certa forma, bem quite com Deus. Mas quando houve o pecado, o homem foi viver de outra forma, que aí é a queda, mas Deus prometeu restauração. Deus prometeu restauração. Os tempos se passaram, os anos se passaram, os séculos se passaram, os milênios se passaram, e Deus providenciou Jesus Cristo para restaurar a humanidade, para reconquistar o coração da humanidade. Do Salmo 42 ao 72 corresponde ao Êxodo, ou seja, a viagem, a saída de Israel, se refere também à ruína de Israel, e se refere ao Redentor e à redenção, porque no Êxodo a gente observa que os israelitas sofreram muito nas suas peregrinações, mas existia ali pessoas, especialmente como Moisés, que estava ali como redentor, estava ali como uma pessoa que estava para redimir aquele povo. Então, do Salmo 42 a 72 trata do Êxodo. O Salmo 73 a 89 corresponde a Levítico, ou seja, a santuário, a adoração, tá? O santuário é mencionado em quase todos os salmos. Em quase todos os salmos é mencionado o santuário. Então, os levitas, eles foram nomeados para essa parte do culto ao Senhor. Então, eles faziam parte tanto das pregações, das leituras, da palavra, como também dos louvores, que está do Salmo 73 ao Salmo 89. Os levitas tiveram um grande privilégio de ser considerado as pessoas que estavam ali para dirigir os louvores, para ministrar os louvores, para alegrar os corações dos hebreus. Os levitas foram criados, foram projetados para isso, para alegrar os corações dos hebreus. E, com isso, eles utilizavam o santuário para fazer as suas adorações. Salmo 90 ao 106 corresponde ao livro de Números. A terra
começa com o Salmo, o livro de Números, a terra. Aí começa com o Salmo 90, escrito por Moisés. Foi o único salmo que Moisés escreveu, foi o Salmo 90. Que ele escreveu durante a caminhada no deserto. Então corresponde ao livro de Números. Que teve aquela contagem do povo, né? Teve o censo, enfim, uma série de ações que foi feito durante esse período, ok? Que consta do Salmo 90 ao 106. Do Salmo 107 ao 150, corresponde a Deuteronômio. O Salmo 107 começa com a afirmação: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aqui a gente já está vendo que já está acontecendo por parte do povo de Deus uma compreensão diferente do projeto de Deus para eles, do plano de Deus para eles. Então, a partir desse salmo, as pessoas, os hebreus já começam a enxergar a Deus de forma diferente, já não estão mais tão revoltados com Moisés, já não estão mais tão revoltados com as viagens, com o circular dentro do mesmo espaço territorial por muitos anos, tá? Eles já estão aqui agora entrando no campo vitorioso, no campo da vitória. Por isso, existe essa expressão de louvor. Louvai ao Senhor porque Ele é bom e a benignidade do Senhor dura para sempre. 1.3 Autores dos Salmos. O Espírito do Senhor inspirou ao menos 7 homens ou famílias, porque não foram apenas indivíduos, não foram apenas pessoas individuais que escreveram os salmos, mas teve também famílias que escreveram alguns salmos. Segundo o comentarista, ele colocou na lição 7 homens ou famílias para escrever os salmos, além de muitos autores anônimos, porque tem salmos que não consta nele, no seu cabeçalho, o seu verdadeiro autor. Não consta no seu cabeçalho o seu verdadeiro autor. Pelo menos uns 50 salmos não constam as suas autorias. Os outros 100, que são 150 no total, os outros 100 constam os seus verdadeiros autores, ou os estudiosos supõem, né, atribuem a esses autores, a essas pessoas, a autoria desses devidos salmos. Porque nem tudo se sabe 100% em função do tempo passado e em função dos registros deixados não serem muito claros. Quando o autor, quando o escritor, quando o comentarista diz supostamente ou possivelmente, é porque ele não tem 100% de certeza de quem escreveu determinado texto, de quem praticou determinadas ações. E nos salmos não são diferentes. Então, pelo menos 50 salmos não constam os seus autores. Mas Davi escreveu 74 salmos. 74 consta como autoria de Davi. Salomão escreveu 2 salmos. Escreveu o Salmo 72 e o Salmo 127. Moisés escreveu o Salmo 90, que é o salmo, segundo comentários, é o salmo mais antigo da Bíblia. Remã e Etã, cada um escreveu um salmo. Família de Asaf escreveu 12 salmos. A família de Asaf escreveu 12 salmos. Os coroatitas, que são os filhos de Corá, escreveram 9 salmos. Isso é o que a gente tem de informação conforme o comentarista. Ponto 2. Principais características do livro dos Salmos. Principais características do livro dos Salmos. São livros poéticos e literários. Os Salmos são livros poéticos e literários. Eles não contam apenas uma história, eles não contam apenas a vida de uma pessoa, eles não comentam apenas a vida de uma pessoa, certo? Mas eles têm estilos próprios, né? Eles são poéticos como são literários.
que tratam a vida dos homens da época em que foram escritos, ok? O Salmo trata a vida dos homens da época em que os Salmos foram escritos, como suas emoções e costumes. O Salmo trata das emoções, né? Quando a expressão de louvor, quando aparece a expressão de adoração, quando aparece a expressão de exaltação ao Senhor, eles estão revelando o momento em que aquelas pessoas estavam vivendo. Ou seja, no momento de uma vitória, eles salmodiavam, eles cantavam, eles adoravam através do louvor a Deus. No momento de partir para a guerra, aí eles faziam uma outra espécie de adoração, ou seja, faziam uma oração, que também era um louvor, pedindo a proteção de Deus, para que Deus viesse intervir naquela ação e eles fossem vitoriosos. E também os salmos contam dos costumes da época, dos costumes do povo da época, na questão social e também na questão da intimidade com Deus, Então, os salmos são livros completos, né, que falam de todas as áreas do ser humano. Os seus escritores foram bem criteriosos no sentido de não deixar nada de fora, né? Não deixar nada de fora, mas revelar tudo, tá? Para as futuras gerações e, graças a Deus, chegou até nós. 2.1. A poesia hebraica. Além dos salmos serem, na maioria, canções com alto teor poético, encontramos na Bíblia outros textos poéticos, como em Êxodo 15, de 1 a 19, Deuteronômio 32, Juízes 5, de 1 a 31. Esses textos poéticos não são em forma de rima, de sons como os nossos, mas a rima de pensamento em consonância com os salmos. 2.2. Nos salmos também tem acróstico. Além dos salmos ter poesia, tá? Como eu acabei de falar, os salmos têm acrósticos também. Acróstico é aquela forma de escrever, quando você escreve no início de cada palavra uma letra, e no final do texto, você tem um nome, ou você tem uma ação, ou você tem uma prática, ou você tem um escrito, né, uma palavra ou um texto completo, de acordo com as primeiras letras dos versos que foram escritos. Então, os salmos tem acróstico também. Salmos também contém poemas e acrósticos, onde as primeiras letras de cada verso formam uma palavra, que é o caso do Salmo 119, onde os versos são reunidos de 8 em 8, cujos grupos começam com uma consoante. Podemos olhar lá no Salmo 119, que a gente vai ver, entre uma divisão e outra, tem oito versículos. Entre uma divisão e outra tem 8, né? Cada um começando com uma consoante. Com esse estilo de escrita, ficava mais fácil de se memorizar os textos, que era uma característica dos hebreus, memorizar textos bíblicos. Essa facilidade que consta no Salmo 119 é justamente para facilitar o povo hebreu de memorizar os versículos, porque naquela época, além deles ouvirem, além deles passarem muito tempo em pé, ou sentado ao chão, ou num banco qualquer, ouvindo os escribas, né, que eram os homens que eram designados a fazer os sermãos, tá? Eles também se preocupavam em decorar aqueles textos bíblicos. Os pais levavam os filhos a decorar os textos bíblicos. E hoje não deveria ser diferente, ok? 2.3. Nos Salmos também tem refrão. Outra característica dos Salmos são os refrãos. Refrão é a repetição de uma frase ou texto, como nos hinos da harpa, onde a maioria tem o seu refrão, onde muitos chamam de
coro, a gente conhece na nossa harpa cristã, os refrãos dos nossos hinos, a gente conhece como coro. Tanto os hinos da harpa como os hinos avulsos, muitos deles têm também o seu refrão. Ou seja, o coro é repetido várias vezes conforme a quantidade de estrofe, né? Cada estrofe tem vários versos, cada refrão tem vários versos, ok? Então, o coro é aquela parte do cântico que se repete tantas quantas vezes se cantam a estrofe, ok? Tantas quantas vezes se canta a estrofe, se repete o coro. Por isso que a gente diz, geralmente a gente diz que se a gente aprender o coro do hino, a gente já aprendeu o hino, porque o coro é a repetição. Cantar o coro significa que nós já repetimos, já cantamos várias estrofes. Então, é interessante observar isso, que o coro facilita a aprendizagem do hino por completo. O Salmo 107 tem 8 refrãos nos versículos 6, 13, 19 e 28, onde diz: E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Hoje, nesse salmo tem 8 dividido em 2 partes, 4 e mais 4. Nas primeiras 4 partes, tem esse versículo: clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Na hora da angústia, eles clamavam ao Senhor, e o Senhor chegava com o socorro na hora da necessidade. Nos versículos, no mesmo salmo, nos versículos 8, 15, 21 e 31, diz: Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas, como os filhos dos homens. Então tem essa repetição também, no Salmo 107 também tem essas outras 4 repetições, tá? No primeiro é que clamavam ao Senhor e o Senhor chegava com auxílio, e nessa outra parte, a segunda parte, eles louvavam ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor operava no meio deles, ok? Na primeira parte eles pedem socorro, e na segunda parte eles agradecem. Os hebreus não esqueciam de agradecer ao Senhor quando o Senhor se fazia presente. Eles sempre tinham a preocupação de agradecer ao Senhor. Amém, queridos? Ponto 3, estamos já chegando ao fim. Ponto 3, esclarecimento de algumas expressões. Aí nós temos aqui a expressão Selá, Rigaion, Miquitão, Geduntum, Masquil e Degrau. Selá, Rigaion, Miquitão, Geduntum, Masquil e Degrau. É importante destacar que não há consenso entre alguns estudiosos da Bíblia sobre o significado desses termos. Esses termos existem na Bíblia, mas não há consenso entre os estudiosos com relação aos significados. Nós vamos já dizer o significado de cada um desses termos, do termo Selá, do termo Rigaion, do termo Mictão, do termo Geduntum, Masquil e Degrau. Isso não é consenso entre todos os estudiosos da Bíblia. Uns acham que as orientações, os significados estão adequados, outros entendem de forma diferente. Mas isso aí não vai acrescentar nada para a nossa fé cristã, ok? Selá 3.1, Selá, Rigaion e Miquitão são termos técnicos usados na área musical. Esses 3 aqui primeiro são termos técnicos usados na área musical. Mas algumas versões da Bíblia omitem esses termos, né, que é o caso do Novo Testamento na linguagem de hoje, aliás, da Bíblia na linguagem de hoje, ok? É o caso da Almeida Revista e Atualizada, eles omitem esses 3 termos, Selá, Raigon e Miquitão.
tá? Essas três versões aqui, tá? Tanto a Bíblia na linguagem de hoje, como a Almeida, revista e atualizada, ok? São da segunda edição. Já tem a Bíblia BKJA, Bíblia King James atualizada. Usa os termos quando se refere a Cânticos dos Hebreus. Essa Bíblia King James atualizada, ela usa esses termos quando se refere ao Cântico dos Hebreus. Tá? O termo Selá é muito utilizado e ocorre 71 vezes nos Salmos 3, 4, 24 e 46. O termo Selá é utilizado bastante, 71 vezes nos Salmos 3, 4, 24 e 46. Entre outros, é usado em outros salmos também, e é considerado como uma pausa para descanso ou interlúdio musical. Pausa para descanso ou interlúdio musical. O que é interlúdio musical? Interlúdio musical é uma pequena pausa na música. Uma pausa para respirar, por exemplo. Uma pausa para respirar, né? Para quem toca instrumento de sopro, é um interlúdio musical. Ou seja, é considerado um selá. Já o termo Higayon aparece nos Salmos 9, 16, 19, no Salmo 9, versículo 16, no Salmo 19, versículo 14 e no Salmo 92, versículo 3, como uma pausa para meditação, onde aparece apenas o som solene da harpa e não de voz. Nesse momento aqui, do Higayon, o cantor para, e a harpa, que é o instrumento musical, continua com a sua melodia, continua com o seu movimento, tá? Então é uma pausa para que a pessoa medite naquilo que está sendo, escute o som do instrumento, para que a pessoa escute o som do instrumento, ouça bem o som do instrumento, porque o fato da pessoa ouvir bem o som do instrumento é uma coisa de fundamental importância, porque mexe mais profundamente com a alma do ser humano. Aquele instrumento bem tocado, aquele instrumento bem harmonioso, né? Então, os hebreus utilizavam esse processo para deixar os corações mais quebrantados, para deixar os corações mais meditativos. O termo mictão ocorre no Salmo 56 a 60, nos Salmos 56 a 60, como uma pausa para oração silenciosa. Ou seja, estava cantando, estava tocando, e agora faz uma pausa, tá, do louvor, faz uma pausa na adoração através do louvor, para uma oração silenciosa. Significa, o termo mictã. 3.2, Jedutum e Masquel. Jedutum e Masquel. O termo Jedutum aparece no Salmo 39, 62 e 77, em alusão ao habilidoso músico Jedutum. Tá? Aparece nesses três salmos em alusão ao habilidoso músico Jedutum. Jedutum era um levita, e ele tocava bem instrumento, ok? E ele se refere nesse período aqui, tá? É uma exaltação, o termo de Jedutum é uma exaltação a esse grande e habilidoso músico, bem como Asaf e Remã, bem como Asaf e Remã, tá? Esse termo de Jedutum também se refere a ele. Seu nome está relacionado, o nome Jedutum está relacionado a louvores, profecias e instrumentos musicais. O termo Jedutum está relacionado a essas três práticas, essas quatro práticas. Três práticas: louvor, profecia e instrumentos musicais. Já o termo Masquel se encontra nos títulos de alguns salmos, como 32, 42, 44 e 45.
Também não há consenso quanto ao seu significado, podendo ser salmo de entendimento ou salmo didático, ou seja, salmo de ensino, já que são didáticos. Então, salmo de entendimento ou salmo didático, salmo de ensino. Então, o termo masquel significa entendimento ou didático. 3.3 e o último ponto da nossa lição de hoje, são os degraus. E se vê muito no Salmo também a palavra degraus. Degraus cujo significado literal significa subir, né? Ou seja, cânticos gradual, cântico de subida e cântico de peregrinação. Cântico de subida e cântico de peregrinação. Que os israelitas usavam muito esse cântico, né? Usavam muito esse termo quando eles subiam para Jerusalém para adorar, tá? O termo degrau se encontra no Salmo 120 do 120 ao 134, ok? E no Salmo 122, versículo 4, fala da ação dos judeus, né, dos hebreus, perdão, a ação dos hebreus, quando eles subiam para Jerusalém para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor. Então, eles utilizavam esse termo, né? Nesses salmos, eram os salmos que ele mais utilizava, do 120 ao 134, tá? Conclusão da nossa aula. Conclusão, o livro de Salmos é um indispensável guia. Gostaria que todos prestassem bem atenção a essa conclusão. O livro dos Salmos é um indispensável guia para o louvor e a oração, tanto individual como coletiva, principalmente nesse tempo de tantas distorções e superficialidades doutrinárias expressas em muitos cânticos. Existem muita superficialidade nos cânticos, em alguns cânticos de hoje. Existe muitos exageros de expressão nos cânticos de hoje. Existe expressão que são assim, na minha consideração, eu acho que são inadequadas para um cântico na igreja, tá? Palavras assim que não expressa louvor, mas expressa uma ação da pessoa que está realmente desesperada, a pessoa que está acabada, a pessoa que está arrasada. Quem está acabado, quem está arrasado, quem está destruído, dificilmente tem condição de cantar, dificilmente tem condição de louvar. A pessoa que está à beira de um precipício, à beira de um desastre, dificilmente ele vai ter habilidade para cantar. Mas, infelizmente, muitos louvores hoje, a gente encontra expressão que nos leva a esse pensamento, que nos leva a pensar dessa forma. São expressões que eu mesmo considero muito pesadas, tá? E que não deveriam existir. A gente não vê isso nos louvores mais antigos, a gente não vê essas expressões nos louvores mais antigos, né? Nos hinos da harpa, por exemplo, e outros cantores também, cantores mais antigos, não vou citar nomes, tá? Não vou citar nomes, mas tem muitos cantores, tá? Que fizeram belas composições, fizeram belos poemas, fizeram hinos assim extraordinários e não tem nenhuma palavra apelativa, não tem nenhum termo apelativo. Já muitos cantores hoje, infelizmente, muitos cantores hoje usam muitos termos apelativos, usam muitas palavras apelativas e que eu fico preocupado e muitas vezes nem canto, porque eu não vou cantar uma coisa que eu não estou vivendo, que eu não concordo, que eu não vivo aquilo. Entende? Então, é preciso a gente analisar. A gente deve cantar com os lábios e também com o entendimento. Escutar o que está sendo dito, tá? Compreender o que está sendo dito, para não entrar em contradição com nós mesmos, porque muitas vezes a gente entra em contradição com a gente mesmo, quando a gente expressa uma coisa que não é real, expressa uma coisa que não é real para a gente. Pode ser real para outros, mas para a gente não é. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, nos ajude, e que nós possamos sair logo, logo desse período, que
que nós estamos vivendo, para a gente poder nos encontrar, para louvarmos o Senhor todos juntos, né? Adorarmos o Senhor todos juntos. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, é que a gente conseguiu preparar esta aula de hoje. Pai, nós queremos te bendizer pelo teu cuidado, queremos te bendizer pelo teu amor, queremos te bendizer, Pai, pela tua graça derramada sobre as nossas vidas, queremos te adorar, meu Deus, por tudo que tu és para conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida, muito obrigado pela saúde, obrigado também pelas dificuldades, obrigado pelas lutas, porque é nas lutas que nós aprendemos, é nas lutas, meu Pai, que muitas vezes nós tiramos lições para toda a vida. Pode ser através das lutas. Que o Senhor nos dê graça para quando a luta vier, a gente possa estar pronto para receber e para trabalhar, para conduzir da melhor forma possível, sempre lembrando de louvar ao Senhor, sempre lembrando de agradecer ao Senhor, sempre lembrando de exaltar o Senhor. Que o Senhor nessa tarde, que o Senhor nesse dia, nessa manhã, esteja abençoando todos os nossos irmãos, todos aqueles que irão ouvir esta mensagem, todos aqueles que irão ouvir esta aula, tá? Que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar dando graça, que o Senhor possa estar fortalecendo a cada um dos meus irmãos. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre todos nós. Amém.